Bom, pessoal, meu nome é André e hoje eu vim aqui pelo Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da disciplina de Educação Tributária do professor Amauri para ensinar como é que faz para declarar imóveis financiados na declaração de imposto de renda do ano de 2021. Bem, para começar, é necessário que você tenha baixado no seu computador ou smartphone o programa que o próprio site da Receita Federal fornece para fazer esse tipo de declaração. Então, primeiro, tendo o programinha baixado no computador, você vai procurar nessa tabela ao lado a aba de bens e direitos, né? E após você fizer isso, você vai criar um novo tipo de declaração, que daí vai se iniciar o processo para você começar a declarar o seu imóvel. Para início de declaração, é necessário que você clique em códigos. Daí vai aparecer uma pequena lista que vai aparecer alguns tipos de bens. Então, por exemplo, se você vai financiar um apartamento, você seleciona o código 11. Se você vai declarar uma casa, você seleciona o código 12. Se for um terreno, você vai colocar o código 13. No campo discriminação, é preciso que você coloque algumas informações. Então, por exemplo, você vai colocar como foi a forma de pagamento, o valor pago de entrada, e caso você tenha utilizado o seu FGTS para pagar esse financiamento, é necessário deixar bem claro isso também. Nos campos indicados pela seta, você vai colocar qual era a situação no ano de 2019 e no ano de 2020. Então, por exemplo, se você adquiriu um imóvel em 2020, naquele campo em que a seta indica 31 de dezembro de 2019, você vai colocar zero reais, que era a situação nessa época. E na situação em 31 de 2 de 2020, você vai colocar todo o valor que você pagou durante o ano, né? Durante o ano corrente de 2020. Então vamos supor um exemplo. Suponha que uma pessoa ela comprou um imóvel, né? Seja ele qual for, em março de 2020. E daí, durante o processo de compra, ela deu uma entrada de 100 mil reais e financiou 500 mil reais, né? Entretanto, junto com a entrada que ela deu, ela também pagou uma parcela de 50 mil no ano corrente, né? Ou seja, no ano que ela executou a compra. Dito isso, na declaração de imposto de renda, ela vai ter que colocar o total da parcela mais a entrada que ela pagou durante o ano de 2020. Ou seja, 100 mil da entrada e mais 50 mil de uma das parcelas que ela pagou durante o ano. Isso, seguiremos com o preenchimento da declaração. Essa é a tela que aparecerá após selecionado um dos códigos. É necessário que todos esses campos sejam preenchidos, com as seguintes informações: inscrição municipal, que se encontra no carnê do IPTU, data de aquisição. Na seção de discriminação, é preciso que você faça um breve detalhamento da aquisição. A gente vai ver um exemplo nos próximos slides. Seguindo, preencha os campos de endereço, número, complemento, bairro ou distrito. Estado, cidade e CEP do imóvel. Uma observação que pode facilitar essa etapa de preenchimento é colocar o CEP antes de tudo. Dessa forma, as demais informações se preencherão automaticamente. E para finalizar essa aba, é preciso que você informe a área total do imóvel em metros quadrados ou em hectares e a opção sim, caso o imóvel tenha sido registrado em cartório. Temos aqui um exemplo de como ficaria o preenchimento desse campo num caso de aquisição de um apartamento. Apartamento de um dormitório adquirido de pessoa X, CPF Y, por 50 mil reais, sendo pago 5 mil à vista e o restante financiado pelo Banco A, CNPJ-B, conforme o contrato em questão, assinado em 10 de agosto de 2020, com duas parcelas de R$ 500 reais, pagas também em 2020. É importante lembrar que, caso você tenha utilizado o FGTS para dar entrada nesse financiamento, também é importante indicar isso nesse campo. Além de ter preenchido no campo da discriminação, caso você tenha utilizado o FGTS na compra do imóvel, é necessário que você declare e comprove a origem do dinheiro. Isso deve ser feito na aba Rendimentos isentos e não tributáveis, no campo esquerdo da tela do programa. Depois de localizá-la, clique em Novo. Feito isso, chegará a tela representada abaixo.
Em Tipo de rendimento, selecione a opção desejada. No caso do FGTS, clique no código 4, Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e acidente de trabalho, IFGTS. Informe o CNPJ e o nome da fonte pagadora. Em nosso exemplo, utilizamos a Caixa Econômica Federal. Feito isso, indique o valor do saque realizado. Observações. O valor do financiamento não precisa ser lançado como uma dívida no imposto. Isso porque não é possível colocar um valor final do imóvel, visto que a dívida pode ser quitada antes do previsto e assim o valor dos juros poderia cair. Por isso, nas abas específicas para indicar os valores na declaração de bens, não se deve colocar o seu valor total, e sim os valores pagos ano a ano pela somatória das parcelas. Quanto à venda. Se a pessoa resolver vender o imóvel durante as prestações, ela deverá informar todo o valor que já foi pago, somatória de entrada e parcelas, e informar o preço da venda. Muito obrigada, esse foi nosso trabalho, desenvolvido na disciplina de Educação Tributária pelos alunos Cauã, André e Júlia.